Será que todo perfume Le Parfum é na concentração Parfum? Será que todo perfume Elixir obrigatoriamente é melhor, fixa mais, projeta mais? Chega de se deixar enganar pelo senso comum. Fala perfumólatra, Hilário Júnior aqui, tudo bem com vocês, né? Olha, esse vídeo é um conteúdo muito especial que eu tô fazendo para vocês, porque de uns anos para cá tá acontecendo um fenômeno na perfumaria, que a perfumaria tá sendo invadida pelos Le Parfums, tá sendo invadida também pelos Elixir, então a gente precisa de uma vez por todas conversar sobre isso, para que vocês não se enganem com essas nomenclaturas, achando que obrigatoriamente esses perfumes têm que fixar mais, têm que exalar mais, projetar mais. Então bora conferir aqui algumas considerações que eu tenho a fazer sobre isso. Bom, então bora lá, vamos começar. O que seria a concentração do perfume? Seria o percentual de óleos essenciais que estão diluídos ali no álcool, né, no veículo que os perfumistas chamam. Então a gente tem os eau de colognes, eau de toilettes, eau de parfums e os parfums, que são a mesma coisa do que extrato. Algumas empresas, algumas marcas colocam os perfumes como extrato. Muitas perfumarias de nicho fazem isso. E as perfumarias designers preferem às vezes colocar apenas parfum, mas é basicamente concentração de óleos essenciais acima dos 25%. Só que depois disso começou a aparecer os Le Parfums e os Elixir. Então quando a gente vê Le Parfum, opa, então já é um perfume parfum. Ele já tem mais concentração de óleos essenciais, certo? Bom, não é exatamente assim. Quando a gente vai olhar o site das marcas e também os grandes revendedores brasileiros aí de perfumes, a gente vê que realmente não é bem assim, galera. Então vamos colocar aqui, olha, eu tenho o Bad Boy na versão Le Parfum. Quando a gente vê o Le Parfum, a gente já acha que ele é parfum, mas na verdade ele é um EDP, ou seja, é um Eau de Parfum. A concentração de óleos essenciais aqui não ultrapassa os 20%, porque esse é o percentual de um Eau de Parfum. Então, o objetivo desse vídeo é justamente esse, não se engane com essas nomenclaturas. Então, eu tenho uma suposição sobre isso. Quando a gente fala Le Parfum, que é o perfume, é porque, na verdade, a gente fala não, né? As grandes marcas falam, é porque existe um papo, que aí não são vozes da minha cabeça, mas também não estou batendo martelo aqui. Há muito tempo a gente ouve dizer que um perfume, para ser considerado perfume de verdade, ele tem que ter a concentração a partir do eau de parfum. Se a gente for considerar que o eau de toilette é uma água de banho, que antigamente, né, se usava ali realmente para tomar banho, os franceses, né, que tinha aquela dificuldade de tomar os banhos gelados porque lá fazia muito frio, então eles pegavam aqueles lenços umedecidos com essa água perfumada de banho e fazia a higienização corporal, e aí acabou sendo uma água de banho que deixava você limpo, mas também cheiroso pro dia a dia. Os perfumes Eau de Parfum já são aqueles perfumes mesmo para você se perfumar, perfumes mais densos para usar, talvez na maioria das vezes à noite, porque a diferença entre as concentrações não é basicamente o único ponto que a gente precisa falar sobre a diferença entre eau de toilette e eau de parfum, por exemplo. Existem outras diferenças que a gente não vai se aprofundar aqui, que vão muito além da concentração de óleos essenciais. E também tem muito a ver com o tipo de matéria-prima, a base do perfume, que é muito mais densa, feita para prolongar a perfumação da pele, não para prolongar a silagem, ou seja, para que o perfume tenha uma silagem, uma projeção maior. Então eu trouxe mais alguns exemplos aqui de perfumes que são Le Parfum, mas que não são parfum, são EDP. A gente tem aqui o Scandal Le Parfum, que ele é um perfume eau de parfum. A gente tem aqui
o Le Male Le Parfum, que não é parfum, também é um perfume Eau de Parfum. E por último, acho que é por último mesmo, vou mostrar aqui o Le Beau Le Parfum, que também é um perfume Eau de Parfum, tá? Não é um perfume na concentração parfum. Só que aí vem uma polêmica ainda maior, galera, uma polêmica ainda maior. E eu vou mostrar aqui para vocês o 1 Million Parfum. Esse aqui já não é Le Parfum. Então, quando você vai no site, sim, tá falando lá que é uma concentração parfum. Mas quando você vai nos grandes revendedores, que são os revendedores que recebem oficialmente da importadora oficial toda a ficha técnica dos perfumes, você começa a se assustar, porque no site, por exemplo, da Época Cosméticos, tá dizendo que esse aqui é um perfume Eau de Parfum e não parfum. Já no site está falando que é parfum. E não é só esse o caso, tem vários outros casos emblemáticos lá de perfumes que são parfum e que vêm como Eau de Parfum, que é o caso do Armani Code Parfum, galera, que também no site da Armani fala lá que é parfum, mas no site da Época Cosméticos, por exemplo, fala que é Eau de Parfum. É interessante falar porque eu não acredito. Isso aqui é um bate-papo, tá, galera? E é engraçado falar porque quando a gente pensa em erro, será que foi um erro de digitação? O estagiário se confundiu? Só que, poxa, com vários perfumes, e tem perfume lá que tá escrito também, concentração parfum. Então isso gera muita dúvida. E aqui, como eu falei, é só um bate-papo mesmo para a gente ficar atento para ver se de fato o perfume é Eau de Parfum ou então parfum. Então eu trouxe isso aqui talvez como uma menção honrosa para causar dúvida nas pessoas, mas o grande papo nosso aqui é sobre os Le Parfums e sobre os Elixir. Então, o Le Parfum, vou pegar o Le Male aqui para poder exemplificar para vocês, como a gente já falou, é um perfume que tem esse termo, né, comercial usado de Le Parfum, mas na verdade ele não é um parfum. Não se confundam, ele é apenas um Eau de Parfum. E agora a gente vai bater um papo ainda mais polêmico sobre os Elixir. Bom, galera, o que seria uma concentração Elixir? Na verdade, Elixir não é uma concentração, é apenas um termo meramente comercial que é usado para vender um pouco mais. Vamos parar para pensar aqui. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra Elixir? Na minha cabeça vem, caramba, é o Elixir dos deuses, né? Então, ele seria, na verdade, o melhor, o mais foda, o mais top. Poxa, o perfume Elixir da linha Le Male tem a obrigação de ser o melhor em tudo. E, na verdade, não é bem assim. Bom, poderia ser sempre no cheiro, né? Se a gente está chamando um perfume de Elixir, é porque é o Elixir máximo, é o melhor perfume dentro da linha. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem muito que conversar sobre a concentração deles também. Por quê? Quando a gente vai nos sites, eu tô com o Le Male Elixir aqui na minha mão, ele é um perfume na concentração parfum. É um perfume na concentração máxima, mas nem sempre é assim. E na verdade não estão te enganando, porque Elixir não é uma concentração. Então o Elixir ele pode ser Eau de Toilette, Eau de Parfum, pode ser o que as indústrias quiserem. É meramente um termo comercial. Espero que vocês tenham entendido isso. E aí quando a gente já pega o Sauvage Elixir, que é um perfume que dura muito tempo na pele, ele é muito explosivo, ele é muito intenso, ele tem uma silagem absurda, mas é um perfume na concentração Eau de Parfum. E quando a gente pega a história e a cronologia do Sauvage, você tem o EDT, o EDP, você tem o Parfum, então veio o Elixir depois, não quer dizer que o Elixir é melhor do que o Parfum. Bom, nesse caso aqui, eu até acho que sim, porque o Parfum, ele é muito apagado, ele não é um perfume que ele exala tanto quanto o Eau de Toilette, por exemplo, e isso é perfeitamente normal. Ele vai ficar mais intenso na pele e vai ficar mais presente na pele. Então, depois de um parfum vem o Elixir, então quer dizer que tem muito mais concentração de óleos essenciais. É isso que as pessoas pensam, mas na verdade não é assim. A gente teve aqui um downgrade da concentração que desceu de parfum para Eau de Parfum e ganhou o nome Elixir.
Um exemplo oposto, agora para vocês verem as variações mesmo dos perfumes Elixir, a gente já teve aqui um parfum, um EDP, e agora eu vou mostrar para vocês um outro parfum, que é o Invictus Victory Elixir. A gente teve lá no Invictus Victory um perfume na concentração Eau de Parfum, e agora a gente tem um na concentração Parfum e tem essa nomenclatura Elixir. Então, galera, Eau de Parfum e Parfum, tudo Elixir. Estou mostrando esse vídeo aqui para vocês dessa forma, para vocês entenderem de uma vez por todas que Elixir não é uma concentração de óleos essenciais, e sim um termo meramente comercial usado aí para vender mais. Finalizamos a nossa rápida resenha aqui, espero que você tenha gostado. Eu também tenho um vídeo falando sobre como usar os perfumes, e eu vou deixar ele aqui do lado para vocês, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender com as informações que eu trouxe para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima resenha.